Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao resumo da lição de número 12, lição essa que tem por título A Promessa de Vida Abundante. Lembrando que nesse trimestre, do quarto trimestre da Escola Bíblica, das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical, nós estamos a estudar as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E nessa lição de número 12, nós vamos falar sobre a promessa de vida abundante. Lembrando que é apenas um resumo, por isso vamos aqui falar sobre o texto áureo e a verdade prática e falar algumas coisinhas dentro dessa promessa, que é a promessa de vida abundante. Partindo para o texto áureo, ele diz assim, João capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E para efeito de comparações de traduções, ou para compararmos as traduções, na NTLH, Nova Tradução Linguagens de Hoje, o texto de João, capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: Eu sou a porta, isso Jesus falando, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Bem, esse texto é bastante conhecido. Nós até usamos esse texto de João, capítulo 10, versículo 10, para falar sobre o diabo, para fazer aqui uma comparação desse ladrão que Jesus está a falar, e falamos muitas das vezes sobre o diabo, que ele vem para roubar, matar e destruir. Sim, o diabo também, ele vem para fazer essas coisas, mas não apenas para fazer essas coisas, e lembrando que Jesus aqui não estava falando do diabo, estava falando sobre o ladrão. Ladrão esse que pode roubar todas essas coisas, roubar, matar e destruir. E falando sobre a promessa de vida abundante, Deus, ele tem promessa dessa vida abundante para nós. Deus, ele tem promessa para nós, promessas dessa vida, uma vida que é abundante de alegria, abundante de paz, abundante de gozo. Deus, ele quer que todos se salvem, ele quer que todos vivam essa promessa. Deus, ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, a vida eterna, essa vida abundante. Deus, ele então coloca para que todos tenham essa vida. O desejo de Deus é que todos usufruem dessa promessa, o desejo de Deus é que essa promessa caia sobre a vida de toda a humanidade. Certo é que nem todos vão poder usufruir dela. Por quê? Porque tem condições. Toda promessa que Deus faz, Deus coloca antes uma condição para vivê-lo. Quando ele fala que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz que todo aquele que nele crê, porque sem crer é impossível viver essa promessa de Deus. E no texto que nós lemos, o texto áureo, ele começa dizendo: Eu sou a porta, ou seja, Jesus é a porta. Ele está dizendo que ele próprio é a porta que dá então entrada para viver essa vida. Ele dizendo: Eu sou a porta e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Olha a condição: se entrarem por mim. Jesus também disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai. Ele dizendo, sem antes passar por ele, sem antes aceitá-lo, sem antes largar a sua, tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo e segui-lo. Então tem condição para viver. Ou seja, ele está dizendo aqui, que se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Essa condição de se entrarem por mim, essa condição, ela também é para todos, mas nem todos aceitam e nem todos querem viver essa condição. Nem todos querem ter
essa condição em si, ou quer trazer para a sua vida isso. E a verdade prática coloca para nós uma verdade, que é uma verdade que precisamos praticar. A verdade prática das lições é nada mais, nada menos do que uma verdade que precisamos praticar. E ela diz: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Então, Deus, Ele quer que todos nós usufruímos dessa bênção, dessa promessa de vida abundante, de alegria eterna, de coisas sobrenaturais da parte de Deus, mas nós precisamos se relacionar com Ele para que nós venhamos ter essa vida abundante. Meus irmãos, essa foi a lição, o resumo da lição de número 12. Eu espero vocês na última lição, que é a lição, o resumo da lição de número 13, que vai falar sobre as promessas de Deus. Mas a promessa de vida abundante Deus tem para você. A promessa de vida abundante Deus tem para mim. A promessa de vida abundante, Deus fez essa promessa pensando na humanidade no todo, pensando na humanidade em geral. Nós não podemos de maneira alguma pensar que essa promessa de vida abundante, de céu, de salvação, essa promessa que Deus fez é apenas para o nosso grupo seletivo da nossa igreja, ou é apenas para a nossa família, ou é apenas para a família de um pastor certo. Não, essa promessa de vida abundante abrange toda a humanidade. Aqueles que entrarem por essa porta, que é Jesus, aqueles que aceitarem e viver nesse caminho, que é Jesus, aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, negar a si mesmo as suas vontades carnais e fazer a vontade de Jesus. Então essa promessa é para esse tipo de pessoas, aqueles que, como a verdade prática colocou, se relacionam com Deus. Meus irmãos, eu espero vocês na próxima lição.